Eu acreditei que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast, um lugar para a gente ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu vou conversar com a analista comportamental e corporal e também terapeuta de emagrecimento integrativo, Solange Ribeiro. Sol, muito bem-vinda ao Sim, Ela Podcast. Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui. Ai, que bom. Aproveita para se apresentar, Sol. Quem é a Solange Ribeiro? Solange Ribeiro é uma pessoa intensa, em busca de si mesma, em busca da sua essência, em busca de melhorar como pessoa, como ser humano e fazer a vida valer a pena. E esse caminho é fácil, Sol? É desse jeitinho aí? Não. Esse caminho ele tem muitas pedras, muitos buracos e muitas folhas do repolho para descascar, né? Eu falo que hoje eu estou descascando algumas folhas do meu repolho que ele não acaba nunca e ontem eu descasquei outras, então a gente vai fazendo um refogadinho um dia, a gente faz uma saladinha com a outra, a gente vai tentando temperos diferentes, mas é uma busca constante e ela só acaba no dia que a gente vai embora, né? Desse plano físico, pelo menos, né? E aí me conta, quando eu te conheci, você me chamou a atenção porque você tem um treinamento, né, uma mentoria chamada Escrever para Emagrecer. Vou querer que você fale um pouquinho dessa mentoria, mas baseado no teu serviço, me fala assim, como que o formato do corpo pode revelar os traços de personalidade e nossos padrões emocionais? Vou fazer um apanhado rapidinho, tá? O Reich era aluno do Freud. Naquela época, eles só estavam descobrindo a mente, tá? A mente inconsciente. E o Reich começou a perceber que pessoas que tinham os mesmos traumas tinham partes do corpo parecidas. E nesses estudos, eles descobriram que o nosso sistema nervoso, quando a gente está na barriga da nossa mãe, eles são fios desencapados, como se fossem, sabe, fio de poste, de fio elétrico? Uhum. Eles não têm aquela borrachinha em volta. Esse processo da borrachinha, da proteção em volta dos nossos neurônios, das nossas conexões neurais, é chamado mielinização do sistema nervoso. Tá. E essa mielinização começa na cabeça, no ventre da mãe, e acaba aos 5 anos de idade, que é ali na região do cóccix. E conforme a gente vai passando por tensões e traumatizações na nossa primeira infância, onde tudo para o bebê, para a criança é muito intenso, muito forte, a gente faz, o que a gente faz quando a gente está tenso? A gente faz o quê? É uma academia para o bebê, uma isometria que o bebezinho faz e vai formando conforme onde o sistema nervoso está sendo formado, essas tensões elas vão moldando algumas partes do nosso corpo. Então, analisando 6 partes do corpo, isso daí depois foi tudo desenvolvido, pesquisado e melhorado por vários cientistas. Um grupo de pesquisadores brasileiros descobriu que dá para a gente medir isso, dá para colocar num gráfico que nós chamamos de mapa de caracteres. Uhum. Que eu falo, no meu linguajar eu falo assim, é o teu DNA da tua personalidade, da tua forma de funcionar. Então, analisando essas 6 partes do corpo, cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, eu consigo dizer como você é, quais são as tuas maiores dificuldades e, o mais importante, quais são os teus recursos, que muitas vezes eles estão castrados por causa dos ambientes onde a gente viveu, onde a gente cresceu. E, por exemplo, uma família onde nós temos um pai mais com predominância do traço esquizoide, que é um traço mais fechado, mais calado, e uma mãe com predominância do traço masoquista, que é um traço também mais calado, mais fechado, e nasce uma criança com muita oralidade, que é o traço oral, que é o traço da comunicação, da conexão, de estar ali se conectando com as pessoas e fazendo conexões. Mais predominante. Essa criança vai crescer ouvindo da mãe e do pai, cala a boca, menina, fala mais do que nem sei o quê. No Sul tem um termo que eles usam muito que chama fala mais do que o homem da cobra. Eu não sei porquê, mas fala mais do que o homem da cobra. Ou seja, uma pessoa que fala demais. E essa menina vai aprendendo que falar demais é feio, é ruim, não é bom, porque não agrada o papai e a mamãe.
E aí ela cresce sem usar esse recurso do traço dela. E eu acho muito interessante o jeito que você começa o podcast. Que você fala... Vai uma análise aqui da Roberta. Eu acreditei que eu não podia falar, porque é o que acontece com muita gente que tem traço oral. O que vai acontecer com esse traço oral que não pode usar os seus recursos, que é a comunicação, que é falar, que está ali se conectando com as pessoas. O traço oral, ele é um traço sensitivo. Você sente que um ambiente está bom ou não está bom. Você sente que a tua amiga não está bem, ou que ela... É o traço super sensitivo, é o traço da sensibilidade que todos nós temos, só que algumas pessoas têm mais, outras menos. E aí você fala, eu posso falar sim, você pode falar. E por quê? Porque você tem esse recurso, você tem bastante do traço oral. Então, você usa isso da melhor forma possível. Agora. Porque senão, o que acontece com a pessoa que tem o traço oral que se cala? Ela vai correr para a compulsão alimentar. Que é onde você entra. E ali, eu tinha até uma outra pergunta, mas eu vou já que você tocou nesse assunto, né, das potencialidades, dos recursos, eu queria que você me falasse só um pouquinho mais, porque realmente a gente não presta atenção no que a gente tem, porque a gente acredita que é ruim, e todos os recursos, todos os traços, pelo que você me explicou há algum tempo atrás, todos os traços têm lados bons e lados sombras, né? E você olhar para isso de uma forma que realmente, por exemplo, se eu acreditei, agora faz muito mais sentido, já estou, acho que, sei lá, deve ser o 18º episódio, não sei, mas agora faz sentido para mim essa minha fala, porque sim, apesar de ter tido uma educação livre, né, de ser uma pessoa voltada assim para ser livre e tal, eu acreditei de verdade que eu não podia falar, que era feio, o que os vizinhos vão pensar, né? E nossa, eu fazendo análise aqui no meu banquinho, não era para ser assim, mas tudo bem, é a vida que segue, vai, vida normal, né? E aí, fala um pouquinho sobre essa potencialidade de você entender sobre os teus recursos. Você pode dar um exemplo de cada traço que a gente pode, por exemplo, quando a gente fala de um traço masoquista, a palavra masoquista já tem uma conotação ruim. Você pode trazer um exemplo de cada um deles, né? São 5? Que são uma potencialidade que a gente pode enxergar como não. Por exemplo, no meu caso, eu enxerguei que a minha comunicação não era boa. E aí foi uma potencialização. Consegue trazer para mim? Sim, claro. Quando a gente está na gestação, a gente está desenvolvendo o traço esquizoide. E esse traço é o traço da criatividade. Eu não vou entrar na parte técnica, mas é o traço da criatividade genuína. Se você olhar para uma foto de Bill Gates, Mark Zuckerberg, aquele da cadeira de roda, Hawkins. Isso. Você vê que são pessoas que têm a cabeça grande, tem uma certa desproporcionalidade. São pessoas que têm os ossos salientes, são pessoas que, quando estavam no ventre materno, isso independe da intenção dos pais. É como tudo é a percepção do bebê, a percepção da criança. Então, essa criança sentiu, toda vez que o ventre materno ficava desconfortável, ou seja, a mãe estava assustada, passava por alguma tensão, ia atravessar a rua, quase foi atropelada, essas sensações que a mãe passa por tensão, essa criança recebeu uma carga energética forte que ela entendeu como desconfortável. Então, o que ela faz? Ela se contrai e ela fica com a cabeça maior, fica com o corpo mais pontudo. Mas ela tem essa criatividade de criar coisas do zero, criar do nada. Tá? Mesmo porque ela teve que ser criativa para sobreviver. Ela foge para a mente dela. Só que essa pessoa nasce e aí ela está na escola, está numa festa da família, a família está todo mundo falando ao mesmo tempo e ela olha para aquilo, ela vai a gente fala que o esquizoide vai para o mundo paralelo dele. Ele vai para um lugar na mente dele que é mais confortável, é mais silencioso e é mais tranquilo. Só que a família fala, esse menino não se comunica, ele não interage, esse aqui é aquele que não é sociável, é o antissocial, ele é o chato, fresco, não sei o quê. Mas não é, ele é desse jeito. E quando você passa a respeitar a pessoa, porque ela é desse jeito, ela vai se sentir mais à vontade para
se comunicar, porque a traumatização mais forte, a dor, a ferida existencial do traço esquizoide é a dor da rejeição. Então, como ele se sente rejeitado, e aí ele é desse jeito, as pessoas rejeitam ele do jeito que ele é, o que ele vai fazer? Deixa eu fugir para a minha caverna. Tá? Então, esse é um exemplo bem típico. O traço oral, já falei, né? Agora, o terceiro traço que a gente forma, quando a gente está com 1 ano e pouquinho, é o traço da psicopatia, que é outro nome feio, mas nessa época eles estavam só descobrindo e eles foram construindo essa teoria, mas é o nome que cientificamente, a gente preserva. O traço psicopata, eu falo que ele é o traço mais justo que tem. É o traço das trocas, quando a criança percebe que tudo que ela faz gera uma reação do outro, do adulto. E tudo que a gente está falando aqui do adulto é papai, mamãe e Deus, tá? Que são as 3 principais. E é como a pessoa percebe, a criança percebe. Enfim, então, se essa criança começa a querer, lá na escola, a vender a borracha dela, negociar, eu te dou a minha borracha e você me dá esse chocolate que você tem aí. Nossa, essa menina é só interesseira, ela quer trocar tudo. Ou então, chega para o pai e para a mãe, se você me der um dinheirinho para minha poupança ou para eu comprar meu brinquedo, eu vou fazer o que você está querendo. É o traço da negociação, da venda, é um dom que pouca gente tem. E quando tem, se sabe usar muito bem feito, é o traço de colocar limite, fazer acordos claros. É o traço do dar e do receber. Então, a pessoa acha que, só que eu estou falando de psicopata, é uma pessoa que vai abusar da outra. Pelo contrário, o traço psicopata, ele vai querer, se ele está no, a gente chama do recurso, ou na dor, né? Se ele está no recurso, ele vai dar e vai querer receber, sim, mas ele vai receber e ele também vai querer dar em troca. Ô Sol, antes de você passar para os outros dois, né, que faltam, eu achei importante, eu lembrei aqui, você falando tudo isso, e eu consigo me reconhecer em cada um deles. Então, não é porque eu tenho um perfil mais aflorado que eu não tenho os outros e que eu não posso, então, me valer dos recursos de todos, porque eu tenho todos, né? Conta um pouquinho disso antes de você falar dos últimos 2. Todos nós temos os 5 traços, não tem jeito. Inclusive, para ficar mais fácil para o pessoal entender, se a gente pensar no filme Divertidamente, o diretor do filme, da primeira versão, ele fez esse filme observando a filhinha dele. A Riley é inspirada na filha dele. E aí ele lá em Hollywood, conversando com os psiquiatras, psicólogos e tal, ele entendeu os traços de caráter e fez o filme. Entendeu? Então, os personagens do Divertidamente, eles têm os nomes lá que foram traduzidos desse jeito, mas, por exemplo, a alegria do Divertidamente é o traço psicopata. A nojinho é o traço rígido. A raiva é o traço masoquista. E eles têm o formato do corpo dos... É isso que... Nossa, acabei de pensar nisso. Os próprios personagens do Divertidamente têm o formato deles baseado no formato dos traços de caráter. O medo é o esquizoide, a tristeza é a oral, e o masoquista é o... Já falei todos, né? Já. É o quadradinho, né? O raiva. É a raiva. E aí, é importante isso, né, de trazer, então por isso que é tão importante você falar de como ele se forma e das potencialidades que ele tem, e quando você não é incentivado, quando você é colocado como errado ter aquele traço, você acaba escondendo e fugindo e acaba não sendo quem você é de verdade. Exatamente. Né? Porque, na verdade, inclusive eu tenho um livro em inglês sobre os traços de caráter. Eu fui pesquisar e tem uma autora muito boa. E aí eu importei esse livro para mim, eu tenho ele. E o nome do livro é The Hidden Treasure, O Tesouro Escondido. Porque os traços de personalidade, os traços de caráter, eles são formados para proteger a nossa essência. Então, o tesouro escondido é a nossa essência. Nossa. E os traços de personalidade, os traços de caráter, eles foram construídos para nos proteger. Então, é aquela pessoa de fachada. São nossos recursos mesmo. Exatamente. É o que nos protege. Eles foram construídos... Aí a gente entende como Deus é perfeito, né? Porque como que pode a gente ser tão perfeito assim? Então, são recursos construídos pelo nosso sistema nervoso para nos proteger.
emocionalmente. Cara, que incrível isso. Sensacional. Muito. Eu sou a primeira vez que eu vi isso, né, lá atrás, que eu tive só foi só uma passagem, assim, eu já me apaixonei, mas agora você me trazendo essa questão de como que os recursos funcionam, de como que a gente, por exemplo, quando você falou, como foi difícil para mim no passado fazer essa questão de trocas. Por quê? Porque eu fui moldada para ser a boazinha. Então você não pode, se você quer trocar, você é interesseira. E quem quer ser interesseira? Quem quer ser... E aí você não cobra, não sabe cobrar direito pelo seu serviço, porque não quer ser interesseira, porque você entende? É uma lavagem cerebral que a gente passa na infância. E que é importante lembrar, você falou muito bem, né? Não tem nada a ver com o que os seus pais te deram, não. E sim com aquilo que você recebeu. Com como a criança interpretou. E aí a gente vai fazer um parênteses aqui. Nós crianças, todos os seres humanos, toda a população da Terra, quando a gente está formando os nossos traços, quando a gente está na formação do sistema nervoso, a nossa parte criança, quando, né, até os 5 anos de idade, que é quando isso é formado, sempre vai achar que faltou. A criança sempre acha que faltou. E cabe ao adulto, com o autoconhecimento, e daí que entra o terapeuta, entra o meu trabalho, mostrar para o meu paciente que tudo bem que aqui faltou, e muitas vezes os pais não tinham conhecimento, eles não fizeram bem feito, da mesma forma que eu, como mãe, também não fiz. Mas eu, como adulta, eu preciso entender isso, que faltou, sim, mas hoje eu sou a única pessoa que posso dar isso para mim. Perfeito. E a única forma da gente se curar é pelo autoconhecimento por causa disso, entende? Então, a criança, a nossa parte criança, porque a gente fala, quando eu era criança, ou então a gente fala minha criança interior, e eu abordo muito isso, a parte minha criança sempre vai achar que meu pai e minha mãe não deram o suficiente, e que Deus foi injusto. Entendeu? Mas, quando eu cresço, eu resolvo essas questões com meu pai, com a minha mãe e com Deus. E aí eu consigo ter uma vida mais leve, mais prazerosa, mais feliz, convivendo com as questões que o dia a dia me traz, com os problemas que o dia a dia me traz, de uma forma mais madura e mais assertiva. Incrível isso. A gente tem pouquinho tempo aqui, mas eu queria muito que você trouxesse os outros 2 tipos de caráter, né, para quem está ouvindo a gente. Aliás, já aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal. A Sol vai estar de volta aqui, porque tem muita coisa. Não dá para falar, a gente está dando só uma pincelada num assunto que é importantíssimo para o nosso autoconhecimento. Então, deixa suas dúvidas. A gente vai falar um pouquinho sobre o teu trabalho, tomara que dê tempo aqui, mas já curte aí esse episódio pra gente. Me conta um pouquinho. Siga o canal. Siga o canal. Eu tenho que aprender isso, meu Deus. E aí, me fala um pouquinho mais dos outros 2, porque quando você falou dos 3 primeiros, eu já fiquei, minha cabeça já está assim, ó. E você vai se identificar com o terceiro também e o último. Oh, meu Deus. Porque todos nós temos os 5, não adianta. Mas o traço masoquista ele é formado quando a gente está desenvolvendo o controle dos esfíncteres. Então, a criança passa por situações vexatórias, faz xixi na calça, cocô na calça, e muitas vezes ouve, caramba, podia ter avisado. Ou então, ouve um irmão comentando, tira essa criança fedida daqui. Situações na escola, né? Na cama, né? Aquela coisa. E a criança entende isso como uma grande humilhação. O traço masoquista, quais são os recursos dele? Ele é mais metódico, ele é perfeccionista no sentido de não quer que nada saia errado. Ele é planejador. Ele faz o psicopata, ele é o estrategista. Ele conecta as pessoas. O masoquista, ele consegue pegar essas estratégias do psicopata e ele executa no papel. Então, os 2 traços executores, porque é quando a gente já está andando com firmeza, são o masoquista e o rígido.
E o masoquista é o primeiro traço executor nosso. E o que ele não quer? Que dê errado. Ele não quer que dê merda. Pode falar palavrão? Pode. Aqui você pode. Ele não quer que aconteça isso, que dê errado. Então, ele vai ser perfeccionista para dar certo. E o que ele vai ter de característica? Que muitas vezes ele é massacrado por isso. Ele é mais lento. Ele é uma pessoa que ele vai dar um passo após o outro. Ele é mais lento porque ele é metódico. E aí ele vai trabalhar numa empresa ou então em casa. Ana, logo, menino, não fica aí demorando para se arrumar, fica aí demorando para fazer a lição. Que menino mais lerdo. A professora apressa na escola, o pai e a mãe apressam em casa, querem que ele seja mais rápido. E ele tem uma capacidade... o traço é a nossa capacidade de suportar situações difíceis. E a gente vai engolindo, aguardando, porque ele não fala muito. Só que daí chega uma hora que ele explode. E quando ele explode, aí que acontece tudo de ruim. Ele queima o filme dele. E aí ele quer ficar trancado no quarto, porque, meu Deus, como é que eu vou viver daqui para frente? Entende? Entendo, inclusive, porque você falou que eu ia me identificar, né? Não foi à toa que eu escolhi ser planejadora estratégica. Sim, exatamente. E aí o quinto traço... e aí já falei dos recursos do masoquista, sim. O quinto traço, que é o último, que é formado quando a gente está desenvolvendo... o sistema nervoso está lá na região pélvica da sexualidade, e nós nos apaixonamos pelo papai, ou pela figura do pai, e os meninos se apaixonam pela mãe, pela figura da mãe, e a gente sofre a primeira traição da nossa vida. Nossa. O papai escolhe a mamãe e a mamãe escolhe o papai, né? Para o menino, para a menina. E quando isso acontece, a dor de ser traída, trocada, excluída é tão grande que a gente vai desejar ser perfeita. Perfeita para quê? Para que um dia a gente seja a primeira e única escolha do amor da vida da gente. Só que esse perfeccionismo ele tem dois lados, você sabe muito bem disso. Então, quando esse perfeccionismo ele é exagerado demais, a gente se sobrecarrega, a gente quer ser multitarefa, porque a gente quer ser boa em tudo. Entende? E aí a gente não é boa em tudo, então a gente vai se... O que acontece? A gente se retraumatiza com as frustrações do que a gente não é boa e das coisas que dão errado, e a gente vai continuar tentando ser perfeita. E a menina vai querer, no recurso traço rígido, a menina vai querer encontrar um homem tão bom ou melhor que o papai, e o menino, uma mulher tão boa ou melhor que a mamãe. Só que se a gente fica presa nessa traumatização, a gente vai ter o chamado dedo podre. Porque a gente vai buscar, nós mulheres, né? E os meninos buscando as mulheres, tá? Então, entendam os dois sexos. Nós, mulheres, vamos buscar homens em que a gente vai tentar consertar o nosso pai. Ou seja... Aqui era para ser um bate-papo gostoso, eu estou aqui numa sessão de terapia, eu espero que você que esteja me assistindo não esteja se sentindo analisado também, com todas essas características que você trouxe aqui para a gente. Sol, para a gente finalizar, finalizar por hora, né? Me conta um pouquinho de como que esse teu estudo da análise corporal te levou para essa questão do emagrecimento, né? Porque hoje eu consigo, depois dos nossos papos aqui, eu consigo entender um pouquinho de como que o nosso corpo reage fazendo uma dieta, um exercício, e como que o outro que não, né? Porque tem uma coisa antes. Me conta um pouquinho, para a gente chegar no final aqui, desse teu trabalho de emagrecimento e é isso, por enquanto. Tá. Eu vou falar como que isso aconteceu. Eu estava na pandemia, tá? Estava na pandemia e eu querendo me aposentar antes da hora, porque eu já tinha tempo de serviço, mas como eu era funcionária pública agora no final de carreira, eu precisava esperar até 62, 63 anos. Eu fiz 62 agora. Então, imagina, eu ainda trabalhando num ambiente onde não estava sendo bom para mim. E aí, na pandemia, eu falei, caramba, eu preciso mudar de área de trabalho. Não vou conseguir esperar. E fiz a contagem de serviço, eu sabia que eu podia já me aposentar, mas sem paridade lá do serviço público, enfim. E
eu estava numa aula sobre marketing digital, porque daí eu comecei a pesquisar áreas, eu não sabia o que eu queria fazer, nem o que eu podia fazer. E nessa aula, o professor analisou o Instagram de uma moça que era analista corporal. E aí ela deu uma palhinha, falou um pouquinho como ele funcionava. E quando acabou a aula, eu liguei para ela, entrei no privado e falei: como é que é esse trabalho? Eu quero aprender, eu quero me conhecer dessa forma. E aí ela fez a minha análise corporal e em 1h30 eu tive as respostas que nas terapias, eu estava com 57 anos, eu tive as respostas que na terapia, desde os meus 24 anos que eu fiz terapia, nossa, eu nunca tinha tido essas respostas. Por que que eu sou assim? Por que que eu aguento um monte de situação e depois eu explodo? Por que, sabe? Por que eu tenho dedo podre? Por que que eu, muitas vezes eu falo demais? Entendeu? E por que que às vezes eu me fecho no meu quarto e tem horas que eu quero estar com pessoas? E aí, enfim, eu fiz várias perguntas para ela e ela me respondeu em 1h30 todas as respostas que eu sempre busquei nas terapias e eu não tive. E aí ela pegou e falou assim: mas tem mais alguma coisa que você queira cuidar? Eu falei: eu não aguento mais viver nesse efeito sanfona. Eu vivo engordando, emagrecendo 20, 30 quilos na minha vida, que isso já está parte de mim. Eu já tinha achado que eu sou assim mesmo. Uhum. Entendeu? Que eu ia ficar engordando e emagrecendo a vida toda. Aí ela virou e falou assim: tá, eu posso te passar algumas orientações, porque quando você faz análise corporal, eu te passo algumas ações para você colocar em prática para os problemas mais gritantes que você está sofrendo no momento. Aí eu, tá bom. Aí ela me passou o que eu tinha que fazer. Aí eu falei: mas isso para emagrecer? Aí, porque meu traço psicopata questiona tudo. Aí ela virou e falou assim: você confia em mim? Porque hoje eu sei que eu tenho 70 e tantos % de necessidade de controle. Tá. E muitas vezes a gente vai tentar controlar o incontrolável. Aí ela falou: você confia em mim? Eu tinha acabado de aprender, não sabia nada dos traços. Aí ela falou, aí eu falei: tá, eu confio. Então faz durante 1 mês. E depois você me conta. E aí eu fiz durante 1 mês o que ela me falou e eu emagreci 7 quilos pela primeira vez na vida, sem fazer dieta, sem me sacrificar, sem me matar na academia. Em 1 mês? Em 1 mês. Aí eu falei, eu chamava a Diana, né? Eu falei, menina, eu preciso entender melhor essa coisa. E aí abriram as inscrições para o curso do Corpo Explica, da escola onde eu estudei. E eu me inscrevi e a partir daí mudou toda a minha vida. Uau! Bom, a gente tem mais para falar, só Sim. que infelizmente já está acabando o nosso tempo aqui, mas se você está gostando desse papo, eu já vou fazer um convite aqui na frente de vocês para só voltar, porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muita análise para fazer. Se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Sol, saber do Escrever para Emagrecer, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Mas, Sol, por enquanto, meu muito obrigado por tudo que você já tem me entregado, não só agora, da nossa convivência, desde que a gente começou a se relacionar. Tem muita coisa realmente que eu quero trazer, porque é um assunto que me interessa e eu acho que está interessando também para o povo que está lá do outro lado. Então, sinta-se à vontade para voltar. E deixa suas perguntas aqui para a Sol, porque ela vai responder, não vai não? Com certeza. Ó, meu traço controlador e planejador. Estratégico também. E estratégico. Então, obrigada, acabou, mas não termina por aqui. Sol, obrigada e até a próxima. Obrigada. E a gente começa.